Olá, companheiros, que Jesus nos abençoe. Um abraço carinhoso para todos da Associação Cristã Espírita Nazareno. Essa oportunidade que temos de estar conversando, de mantermos os nossos vínculos, mantermos as nossas amizades, o nosso carinho pela casa, pelo qual nós estamos hoje à frente de um trabalho de diretoria, mas a casa pertence a todos, não é? O sucesso da casa pertence a todos nós, e alguma coisa que tiver ainda por fazer, também nós somos os responsáveis por alguma coisa que não tem por fazer. Mas, na verdade, nós estamos aqui porque nós fazemos um estudo de conscientização, um estudo de reflexões acerca de Jesus e dos seus ensinamentos. Como é o mês de dezembro, nós não poderíamos deixar de estar lembrando a vinda de Jesus entre nós, o seu Natal, fazermos agora mais experiente, mais amadurecido e mais esclarecido à luz da doutrina dos Espíritos, em que os Espíritos superiores, os amigos mais experientes que nós, né, que carregam a luz própria, possam emprestar um pouco da luz do esclarecimento deles, da vivência deles, da experiência de convivência com Jesus, da forma como ele encontrou essa possibilidade de Jesus nascer no coração de cada um deles e nos dando o caminho. Como fazer, né? Porque a doutrina que nós abraçamos é uma doutrina do porquê e do como. Porque se ficarmos só na conjectura do porquê, ficarmos só na parte intelectualizada e filosófica da doutrina, e não nos certificarmos de como mudar os nossos paradigmas, de como mudar a nossa leitura sobre a vida de Jesus no Natal, em que nós comemoramos simbolicamente no dia 25 de dezembro, mas aqui estamos para tirar os símbolos, não é como dizem os Espíritos, tirar a letra e colocar o Espírito que vivifica. Então nós vamos ter uma breve conversa com vocês, é uma alegria muito grande estarmos novamente juntos, e que os Espíritos superiores, como nós falamos, que é a luz do mundo, e que nós ainda somos pequenas centelhas de luz, mas são essas luzes maiores que vão acender em nós uma luz melhor, uma luz em que possa envolver aqueles que estão ao nosso lado, como ele também nos envolve com a luz de cada um deles, como Emmanuel, André Luiz, a Dona Meimei, Sheila, esses espíritos amigos que sempre estão nos ajudando. Então nós vamos ler uma página para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Então nós escolhemos uma página do livro Antologia Mediúnica de Natal, e a lição é a lição 12, em que Emmanuel faz uma prece, e ele dá título à página como Prece diante da Manjedoura. Senhor, diante da manjedoura que nos descerra o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegue ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandone ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria futuidade. Sol da vida, não nos confia as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo. Reaviva-nos a fé. Induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu, que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender
a entender como irmãos mais necessitados que nós o tesouro da luz que nos traz. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra a serpente do orgulho, conduz-nos contra a serpente do orgulho, conduz-nos ao caminho do trabalho e da humildade. Reconhecidos à frente do teu berço luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja, Emmanuel. Então, com essa página, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso pensamento a Jesus, e fazemos a nossa prece inicial. Querido Mestre Senhor, que ao fecharmos os nossos olhos e abrir as portas dos nossos corações, Senhor, para que a proporção que temos oportunidade de continuar no corpo, como espírito que somos, possamos a cada experiência, Senhor, amelharmos esclarecimentos, iluminarmos a nossa mente, os nossos corações, para ter um entendimento da sua vinda entre nós. Que o mês de dezembro, que o mês de dia 25, é a data simbólica do nosso teu nascimento, mas que possamos aprender com os espíritos superiores a deixar, Senhor, que tu nasça em nossos corações todos os dias, batendo a porta do nosso coração, seja através da dor, seja através das dificuldades que trazemos, seja através das luzes do esclarecimento, mas que só bata a nossa porta, Senhor, para que nessas experiências bem vividas, para que nessa experiência agora, com seu amor a iluminar os nossos caminhos, que nós possamos ter certeza, Senhor, da vitória final do bem dentro de cada um de nós. Em teu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga, que possamos te pedir permissão para iniciarmos as reflexões para o nosso favorecimento e entendimento da verdade que nos liberta. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, companheiros, nós escolhemos assim a bibliografia do livro Antologia Mediúnica de Natal. Fomos também pedir socorro e ajuda a Vinícius, o nosso querido Pedro de Camargo, no livro Em Torno do Mestre, porque Vinícius tem uma sensibilidade muito, mas muito aguçada em relação principalmente a Jesus, e o motivo dele estar entre nós, e o motivo dele ter vindo para que nós pudéssemos agora ter um entendimento da verdade. Então, o que ele vai dizer, que nós vamos procurar aqui trazer algumas falas dele, vamos ler para poder ter um entendimento. O que Vinícius vem nos trazer, assim como todos os outros espíritos amigos também nos trazem. Mas escolhemos Vinícius especialmente porque temos admiração por Vinícius, né? Pedro de Camargo, e ele realmente toca os nossos corações. Não é isso? E o nosso coração, para abrir para Jesus, ele tem que ser tocado. Nós não somos uma doutrina somente intelectiva. Nós somos uma doutrina de amor, uma doutrina amorosa e uma doutrina que quer fazer com que esse sentimento brote dentro de cada um de nós. E Vinícius vem nos dizer exatamente isso, que antes de Jesus, antes da sua vinda, nós estamos sendo capitaneados pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pelos nossos pontos de vista pessoal e das nossas interpretações acerca da mensagem do nosso querido governador espiritual do planeta. É Emmanuel também que vai nos apresentar Jesus como espírito já angélico no livro A Caminho da Luz, nos explicando que Jesus já era um governador espiritual do planeta, já é um cientista cósmico universal, que recebe das mãos de Deus, encarregado de receber aquela imensa bola de fogo, que ele resfriaria com seu amor, que ele tornaria possível tornar-se um planeta de morada, como é o nosso planeta hoje, o planeta Terra. Então Jesus já é esse espírito. Isso que nós temos que entender. Jesus é uma energia amorosa que ajuda a construir uma morada chamada planeta Terra, que é um planeta escola, que é um planeta hospital,
não é? Que é uma planeta penitenciária em que nós estamos aqui aprendendo. Então, ele permitiu que nós nos matriculássemos como espírito, agora tendo um corpo materializado, para que nós relembremos a sua mensagem de amor. Então, o respeito que nós temos a esse espírito, o carinho, e agora sabendo que só através dele que nós vamos nos libertar da nossa ignorância, é que ele prepara essa sua vinda. Todos os espíritos que vieram antes e todos os espíritos que vieram depois, são todos eles subordinados à vontade do nosso Mestre Jesus. Então, para que tenhamos noção exata de quem é esse espírito que vai viver entre nós através de um sacrifício imenso para poder habitar, como diz Emmanuel, o verbo amor viver entre nós. Então a gente às vezes não sempre, né? Estamos lendo os livros de André Luiz, lendo os livros de André Luiz, a gente percebe o sacrifício que André Luiz e os amigos espirituais que estão aqui numa colônia próxima aqui à Terra, eles têm para poder chegar até nós. Eles viajam à noite, né? E muitos desses relatos, eles tomam uma energia, respiram uma energia nova para poder mergulhar na cidade do Rio de Janeiro. A dificuldade é tão grande, de diferença de dimensão e de atmosfera psíquica, que os nossos pensamentos em desalinho, os nossos pensamentos ainda mantidos pela ignorância, cria em torno da Terra uma atmosfera pesadíssima em que eles têm dificuldade de chegar até Rio de Janeiro. Então, nessa viagem que eles fazem, eles relatam que um desses livros, né, acho que Libertação, não lembro qual um deles, mas eles vêm, né, que o Alexandre que vem com ele, o Caldeirado, os espíritos amigos vêm e param na Serra de Petrópolis. Lá respiram a atmosfera harmônica para poder continuar a viagem para chegar na cidade do Rio de Janeiro. E pousam, né, como banda de pássaros de luz dentro da atmosfera do mar, né, na praia, para poder mais uma vez respirar para poder nos ajudar. Agora, fazendo um paralelo, né, entre esses espíritos que são mais próximos de nós, tem essa dificuldade de voltar para nos ajudar, vamos imaginar um espírito de primeira grandeza, como Jesus ter que vir fazer essa viagem até chegar nesse planetinha ínfimo, nesse planetinha humilde, nesse planetinha que está categorizado entre os piores. Respirar esse ar pestilento de nossos pensamentos em desalinho. Então a vinda dele é exatamente para isso. A vinda dele é para agora trazer para nós a verdade. Conhecereis a verdade e eu vos farei livre. Por quê? Porque antes de Jesus nós éramos espíritos que nos deixávamos comandar pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, e tínhamos algumas referências, principalmente na área religiosa e filosófica, de companheiros que nos ditavam norma de comportamento e atitudes totalmente contrárias ao que Jesus nos convida a vivenciar desde antes dele vir e agora principalmente depois. E dentro desses profetas que vieram, que nos convidam a fazer essas mudanças, nós temos um carinho especial por João. João, o evangelista, não é? Porque João, quando vai nos batizar simbolicamente nas águas do Rio Jordão, ele nos batiza, mergulha-nos na água, lava-nos simbolicamente nossos espíritos, dos nossos erros, dos nossos equívocos, e fala: arrependei-vos. Arrependei-vos desse comportamento que até agora capitanearam as atitudes de vocês.
e revejam agora que o amor vai nos trazer a verdadeira lei. E se nós não tivermos arrependidos sinceramente dos nossos equívocos, esse amor vai chegar e nós não vamos reconhecê-lo. Foi o que aconteceu conosco. Nos batizamos simbolicamente, nos arrependemos aparentemente, e quando Jesus chegou, nós não reconhecemos, porque o nosso orgulho ainda esperava um rei diferente, um rei que ia nos fazer mais orgulhosos, mais vaidosos. E Jesus veio exatamente nos convidar a amar através da humildade, vindo naquela situação simbólica que ele veio, numa manjedoura entre os animais, não é isso? E principalmente com dificuldade de chegar até nós. A passagem simbólica de que ele bate na porta, bate nas portas e ninguém podia recebê-lo. E ele continua até hoje batendo na porta dos nossos corações, pedindo para que nós nos arrependamos, porque ninguém pode, nenhum espírito pode identificar Jesus se não se arrepender sinceramente. É assim que acontece nas colônias espirituais. Quanto tempo nós ficamos no umbral, desmaterializando os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso comportamento, e nos arrepender sinceramente para podermos ser resgatados daquela situação difícil. Enquanto não houver um arrependimento sincero, nós não vamos conseguir identificar Jesus no nosso dia a dia. Jesus que nasce todo dia, e ele bate a nossa porta de maneira diferente. Para cada espírito, ele chega. Uns ele bate na porta do nosso coração através da dor. É uma hora que ele bate na porta dos nossos corações através do desencarne de um ente querido, que nós sentimos muita dor. Bate a porta dos nossos corações através dos ensinamentos dos amigos espirituais, e encontra nossos corações fechados nos preconceitos e nas interpretações pessoais daquilo que os espíritos falaram, fora do entendimento real. Então, nós vamos agora lembrar algumas colocações de Vinícius para nós possamos agora nos arrepender. Como disse João, arrependei-vos, ele está chegando. E nós não temos condição de amarrar as suas sandálias se não nos arrependermos. E esse é o momento de revermos os nossos comportamentos, capitaneado pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, pelo farisaísmo, e mudarmos o nosso comportamento para que Jesus possa nascer em nossos corações. Então Paulo fala assim: onde há Espírito do Cristo, aí há liberdade. A liberdade para nos salvarmos de nossas ignorâncias, da nossa escuridão de ignorante, e deixar Jesus, que é a luz do mundo, a luz do esclarecimento, a luz da verdade. Essa é a grande luz. A luz é nos tirarmos da treva da ignorância. Por isso que ele é luz. A luz maior que veio entre nós. A luz de um sol de primeira grandeza. A luz do esclarecimento. Porque enquanto somos ignorantes, nós sofremos. E ele fala assim, para que possamos nos salvar pela educação, porque educar é despertar os poderes latentes do Espírito. Diz Paulo, educar Jesus como nosso mestre é despertar em nós os poderes latentes do amor que está em nós, como Espírito que somos, dirigindo-nos à conquista desse ideal de perfeição que antevemos através do belo, do justo e do verdadeiro, e pelo qual tanto anseia nossa alma, ainda cativa e obscura. Desejo sincero de estar com a verdade, com a justiça. Jesus veio trazer para nós o amor maior, dizendo para nós que somos perfectíveis, que de encarnação em encarnação, de passo em passo, nós vamos chegar a esse amor maior. Então a verdade e a justiça e o amor é que Jesus veio nos trazer.
Isso é que tem que nascer. Esse sentimento é que tem que nascer. Que justiça! Porque éramos espírito revoltado, rebelde, não aceitávamos as escolhas reencarnatórias programadas por nós mesmos para podermos ter o direito a um corpo. Não é isso? E entendíamos a justiça perante a leitura que os homens fazem de justiça. E nos achávamos injustiçados por estarmos nascendo na pobreza, nos achávamos injustiçados por estar com defeito no corpo. E isso Jesus vai nos dizer que não é motivo para sermos infelizes, porque agora sabemos da verdade o porquê que nós estamos vivendo essa experiência, para podermos aprender a amar. Quer mais esclarecimento do que esse, do que a lei de causa e efeito? Então nós estamos aqui para sentir essas verdades, porque Jesus não é uma personalidade. Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Jesus não é um persona, não é um ser comum, não é carne. Não, Jesus não é um homem, é o amor maior que habitou entre nós. E para que ele pudesse verbalizar, para que ele pudesse passar para nós, ele materializou o amor. Trouxe para perto de nós a forma como devemos nos salvar através da educação. Os que ainda, diz Vinícius, não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito Cristo, ignoram a verdade onde ele nasceu. Se nós não sentimos, como diz Vinícius, a influência dessa verdade, dessa justiça e desse amor em nossos corações, ainda não entendemos o Natal de Jesus. Nascer, diz Vinícius, é iniciar a glória nas maiores alturas e a paz na terra aos homens que ele quer bem. Nascer é iniciar, é dar começo a uma existência em determinado meio. Se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade em nós mesmos, influindo positivamente em nosso caráter, em nossas mudanças, em nossos caracteres, que importância pode ter no que nos diz respeito? Perceberam? Precisamos deixar Jesus que nasça em nossos corações. Precisamos, como diz, e Vinícius vai lembrar a palavra de João, no final dessa página, Vinícius lembra do arrependimento. E fala assim, Vinícius: arrependei-vos, ó vós que viveis nos pecados. Jesus nasceu, soou a hora da justiça, raiou a aurora da liberdade, abriu-se o dique da divina graça. Arrependei-vos, a vós que viveis no pecado, na mentira, no engodo, na aparência de bonzinho, vestindo roupa branca e por dentro trazendo iniquidade, trazendo desentendimento, trazendo mentiras, maledicência em torno do movimento espírita, dentro da casa espírita, trazendo dissensões, trazendo antagonismo. Como Jesus vai nascer em nossos corações se não nos arrependermos desse tipo de comportamento? Como Jesus vai nascer se ainda não temos coragem de mudar as nossas atitudes, nos arrependemos, porque esses sentimentos estão preenchendo os nossos corações. Nós temos que tirar esses sentimentos mentirosos e colocar a verdade. Aí sim, com a verdade, que Jesus é a verdade, que é a luz do esclarecimento, quando Jesus fala assim, sois a luz do mundo, ele quer dizer, sois a luz do esclarecimento, levai a minha palavra, levai o amor como condição de nos melhorarmos. E por isso que a doutrina fala, fora da caridade não há salvação. E para que nós pudéssemos fechar esse estudo com vocês, nós não podemos falar de nós mesmos, porque cada vez que nós falamos do nosso eu, nós estamos pecando contra a verdade. Cada vez que eu me enalteço, cada vez que eu digo de mim mesmo, nada eu tenho para dizer. Mas eu tenho as referências
em que Jesus nos apresentou para que nós possamos, com essas cartas vivas, com essas estrelas de primeira grandeza que chegaram até nós, revestido num corpo de carne, com todas as dificuldades inerentes a cada um de nós, é que Jesus vai escolher aqueles que vão conviver com ele, porque ele fala: eu vim para os doentes. Então ele se acerca de doentes. Doente de quê? Doentes porque quem não conhece a verdade está doente. Quem vive na mentira está doente. Quem vive no engodo está doente. Quem vive em cima de dogmas está doente. Então ele veio nos curar como espírito das mentiras. E o que ele faz? Ele escolhe para conviver com ele exatamente espíritos igual a nós. Cheio de erro, cheio de defeito, doentes como eu sou e como todos nós deveríamos nos considerar. E ele vai nos convidar para que eles nasçam, né? Que esse amor, que essa verdade elucidativa, que essa justiça sob a lei de causa e efeito possa entender o porquê das nossas dores e o porquê da nossa dificuldade. E com esse esclarecimento, nós vamos deixar Jesus nascer em nossos corações. E ele vai trazer exemplos para nós, essas cartas vivas. Isso aqui não é um romance, não é uma história que alguém escreveu. Isso aqui é a verdade. Os livros que nós estamos lendo não é um romance. Vinícius não inventou isso que está aqui. Ele não inventou um romance, ele foi no arquivo da espiritualidade e nos trouxe a verdade. E para fechar a nossa conversa, nós vamos falar dessas cartas vivas. Perguntamos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali diante, já não sou eu, mas que vive, mas o Cristo que vive em mim. Indaguemos a Madalena, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro. Pedro, igual a nós, todos os defeitos que nós temos, Pedro também tinha. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no atrito do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Dali por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elemento integrante do meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo, Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia nasceu a salvação no meu lar. Interpretemos Tomé, o incrédulo. Quando nasceu o Mestre, ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, e que me foi dado identificar que a morte não tinha poder sobre os filhos de Deus. Que a morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas,
o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu. Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunha aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Isso, companheiros, relatos de espírito com as mesmas experiências, com a mesma dificuldade que a nossa. Então, estamos diante do nascimento de Jesus em nossos corações. Vamos deixar Jesus bater na nossa porta, bater na porta do coração e deixar ele entrar. Querido Mestre e Senhor, que nesse momento possamos te agradecer, querido amigo, por ter nascido em nossos corações. Agora, Senhor, perdemos o medo. Agora, Senhor, não temos mais dificuldade de entender os apontamentos descaridosos que vêm da mentira, os apontamentos descaridosos que vêm do engodo, os apontamentos descaridosos que vêm nos diminuir perante a sua lei. Agora temos a certeza, ao devolvermos a dignidade, que somos amor, e que esse amor possa, Senhor, nascer no coração de todos nós nessa noite de Natal. Que assim seja, graças a Deus.